Good evening, brothers and sisters. Boa noite, meus irmãos e irmãs. I bring you greetings from the Capitol Hill Baptist Church in Washington, D.C., Saudações da igreja de Capitol Hill, lá em Washington, D.C., where I normally am. onde geralmente é onde eu estou. I'm delighted, though, to be able to be with you tonight Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui essa noite. and tomorrow. E amanhã. In fact, if you look at the bulletins that you got when you came in, Se você olhar no livreto que você recebeu ao entrar, you can look through the names of the lectures você vai perceber que lá tem os nomes de cada uma das palestras. and see what we hope to talk about in our time together. Então aí você pode perceber aquilo que nós esperamos tratar no nosso tempo juntos. What makes up a healthy church? O que faz de uma igreja saudável? Tonight, we're going to think about the gospel Hoje à noite nós vamos tratar a respeito do Evangelho and conversion. e sobre conversão. Tomorrow morning, Lord willing, I'll be meeting with some pastors and church leaders. Amanhã de manhã esperamos estar com pastores e líderes de igrejas, Maybe that's some of you, talvez alguns de vocês aqui, in order to be able to think through some more specifics about church ministry. pensar um pouquinho sobre eclesiologia e ministério pastoral. In the afternoon, we'll think about holiness and membership. À tarde nós vamos aqui na conferência tratar sobre santidade e membresia. And then tomorrow night, Lord willing, we'll think about church discipline and discipling. E à noite nós vamos tratar sobre church discipline Discipling. e discipulado, membresia e discipulado. I think you'll find, if you think about it, that the most important things about your own church Você vai perceber que algumas coisas extremamente importantes a respeito da sua igreja are never the things that distinguish it from other churches. nunca são as coisas que nos distinguem de outras igrejas. Rather, they're the things that your church has in common Geralmente são as coisas que nós temos em comum with every true church com todas as outras igrejas verdadeiras, since Jesus Christ was here on earth. desde que Jesus Cristo esteve aqui na Terra. Some people try to make pastors think we should work on branding. Algumas pessoas tentam incentivar pastores a pensar a respeito de marca. What's unique about our church? O que é único para a nossa igreja? Better about our church than other churches? O que é melhor na nossa igreja do que nas outras Why igrejas? people should not go there but come to us? Por que não é bom que as pessoas estejam lá, mas venham aqui? I leave it to you to spiritually evaluate that. Eu deixo para você avaliar espiritualmente a esse respeito. I would encourage us tonight Eu quero encorajar você essa noite to think about more important things. a pensar sobre coisas mais importantes. What is the center of every true church? O que é o núcleo de toda a igreja que se diz ser verdadeira? And it is for us to have a biblical understanding of the gospel. Aquilo que nós entendemos ser o centro é uma correta compreensão do Evangelho. So we want to consider tonight Então nós vamos considerar nessa noite what God teaches in His Word o que Deus ensina na sua palavra about how He has dealt with our sins sobre como Ele lidou com os nossos pecados, by laying them on Christ, depositando-os em Cristo, our substitute. nosso substituto. And in order to help us consider this, E para ajudar a cada um de nós entendermos a esse respeito, let me invite you to turn in your Bibles abra sua Bíblia, por favor, to Paul's letter to the Romans, a carta aos Romanos, chapter 4, capítulo 4, verse 25. versículo 25. Romans chapter 4, verse 25. Romanos, capítulo 4, versículo 25. I'll read it in English, Eu vou ler em inglês, and then I'll listen to Leandro read it in Portuguese, e aí eu vou ouvir o Leandro lendo em português. which I don't speak, A propósito, eu não falo português, but there's enough in common that I can kind of follow along as he reads in Portuguese. mas eu consigo distinguir um pouco do que ele lê em português, porque tem muita coisa em comum. Romans chapter 4, verse 25. Romanos 4, versículo 25. He was delivered over to death for our sins and raised to life for our justification. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou
por causa da nossa justificação. This is such a concise statement of truth Esse é uma declaração de fé tão concisa that some people think it's an early creed. que alguns pensam de fato que isso é um antigo credo Or part of a creed. ou parte de um credo. So in our time together this evening, Então, durante o nosso tempo aqui essa noite, we begin with the most basic fact in this sentence. nós vamos começar com o conceito mais básico dentro dessa sentença. So number one, Então, primeira coisa, se você estiver anotando, Jesus was killed. Jesus foi morto. You have to begin here. A gente tem que começar aqui. Some people don't know much about religion, Algumas pessoas não conhecem muito a respeito de religião and they assume that Jesus was like other religious leaders e essas pessoas acham que Jesus era como outros líderes religiosos or philosophers, ou filósofos, like Socrates como Sócrates, or Buddha ou Buda, or Confucius ou Confúcio, or Muhammad. ou Maomé. But those died in their old age. Mas esses homens morreram uma morte bem Socrates was about mais 70. velha. Sócrates tinha por volta aí dos seus 70 anos, Buddha was 80. Buda estava nos seus 80, Confucius was in his 70s. Confúcio morreu ali por volta dos 70 anos, Muhammad in his early 60s. Maomé lá pelos seus 60 anos. But Jesus was in stark contrast to all of these. Mas Jesus faz um contraste a todos eles. Jesus was the only one who was killed. Jesus foi o único deles que foi morto. And he was killed in his mid-30s. E ele foi morto ali pelos seus 30 e poucos anos. It wasn't an accidental death. Não foi uma morte acidental, He was killed by the government. ele foi morto pelo governo. Now, most people around the world, if they know anything about Jesus, seem to know this fact. As pessoas não conhecem muito a respeito de Jesus, mas se tem uma coisa que elas conhecem é esse fato. Maybe it's all the visual images of Jesus being crucified. Talvez seja nas imagens visuais de Jesus sendo morto, His crucifixion, a sua crucificação, which was already a part of the teaching of the early church, que era parte do ensino da igreja primitiva. they understood it as a part of his incarnation, Eles entendiam isso como sendo parte da sua encarnação, of the Son of God taking on flesh. do Filho do Homem vindo em carne. And that was already a grotesque idea to the Greeks. Isso era uma ideia grotesca para os gregos. They didn't like the idea of the flesh. Eles não gostam da ideia da carne. They thought the real us was the spirit trapped in this body of flesh. Eles achavam que o nosso espírito ele está aprisionado na nossa carne. So the idea of God taking on flesh, they already didn't like. Então essa ideia de Jesus encarnado eles não gostavam. But then when we add to this that he was killed and by crucifixion, Aí quando a gente adiciona o fato dele ser morto, crucificado, they just saw the basic gospel as grisly. eles entendiam o evangelho como sendo algo grotesco. So Paul in 1 Corinthians Então Paulo em 1 Coríntios deals with how the Greeks were scandalized by this teaching of God suffering in this way. Paulo lida com o fato dos gregos ficarem escandalizados por Jesus ser morto e sofrer daquele jeito. But friends, at least you can say this is not the kind of message anybody would have made up. Pelo menos você pode dizer que isso é uma mensagem que ninguém iria inventar. If you're going to make something up as a marketer to gain a lot of acceptance, you would not make up this message. Se você quisesse fazer uma mensagem que todo mundo iria aceitar, com certeza não ia ser algo assim. Because crucifixion was a punishment. Porque crucificação era punição. It involved a lot of blood. Envolvia muito sangue. Jesus was scourged so severely beforehand that he could barely carry his own crossbeam. Jesus foi batido e maltratado antes de ser crucificado, chicoteado antes de ser crucificado. That was a common part of the punishment of those who were crucified. Isso era parte da punição daqueles que iriam ser crucificados. But he had to have somebody else do it. Mas He had somebody else do it. e aí ele, por não conseguir carregar a sua cruz, por estar tão machucado, teve alguém que o ajudou a carregar a sua cruz. He had open wounds on his body. Ele tinha feridas abertas no seu corpo. It's gruesome for us to consider the crucifixion very carefully. É importante para a gente pensar na crucificação de forma cuidadosa.
And friends, it was even more gruesome 2,000 years ago when people had seen crucifixions with their own eyes. E era alguma coisa muito detestável naquela época por pessoas que viam a crucificação com seus próprios olhos. And crucifixion was especially detested. A crucificação naquela época era detestável. So in many stories from the ancient Mediterranean world, Em muitas histórias do mundo ali do local do Mediterrâneo, you never find the hero of the story being crucified. você nunca vai achar o herói da história sendo crucificado. It might be a danger that's threatened, Talvez ele esteja, ou talvez em perigo, The sort seja of- ameaçado. ratchet up the tension in the story, Aquele que vai ser o centro da tensão que vai se elevar na história, but it never happens. mas ele nunca é morto. To the man who was crucified, Então, o homem que foi crucificado, ropes and nails were employed to keep him on the cross. cordas e pregos foram colocadas nele para segurá-lo na cruz. This kind of death was only for those who had done things that the state most wanted to discourage. Esse tipo de morte era uma morte feita ou executada sobre alguém por quem o Estado mais detestava e queria mostrar esse ódio por essa pessoa. In military conflicts, Se você pensar em conflitos militares, when a general would besiege a city, quando o general ele ia circundar uma cidade, sometimes the mere threat of crucifixion às vezes aquela ameaça de crucificação would be enough to make the city surrender. seria suficiente para fazer essa cidade se render. So this punishment was hated and feared. Então essa punição ela era odiosa e ela era temível. And the Romans used it E os romanos usavam ela to break the wills of those who resisted their rule. a quebrar aqueles que não se curvavam diante de Roma. They would crucify any rebels, Eles iam crucificar qualquer rebelde, especially if they were lower class especialmente se essa pessoa fosse de uma classe mais baixa and if they were foreigners. e se essa pessoa fosse estrangeira. And Jesus was both. Jesus era as duas coisas. And all this makes it even more amazing that Jesus would use such an image with his own followers during his lifetime. E isso deve nos surpreender, porque Jesus usava isso, falava sobre isso durante o seu ministério com os seus seguidores. We're accustomed to hear these words in our churches. Nós estamos acostumados a ouvir sobre isso nas nossas igrejas. But what would it have sounded like to his followers when Jesus first said, "Take up your cross"? Mas como é que isso soou a primeira vez que os seus seguidores ouviram: tome a sua cruz? Anyone who does not carry his cross cannot follow me. Qualquer um que não tomar a sua cruz não pode me seguir. So Jesus was killed. Então, Jesus foi morto. Now, if you're here tonight and you're not a Christian, Agora, se você está aqui e você não é um cristão, you probably already knew that. provavelmente você já sabia disso. Christ was crucified. Jesus foi crucificado. But if you are here as a Christian, Mas se você está aqui como cristão, it does make us wonder, talvez isso te faça pensar: how can we ever be upset at God because we suffer some lack of popularity? Can you break that again? Yeah, if our friends don't like what we are because we're Christian, and Então- we're bothered by that. Como é que a gente se incomoda pelo fato de nós sermos cristãos e crermos em tudo isso e ainda assim sermos odiados por determinadas pessoas por crer naquilo que cremos? I think especially young people feel this. Especialmente aqueles que são mais novos. They feel the disapproval of their friends sharply. Eles sentem essa desaprovação dos seus amigos, isso machuca eles. When they don't join with them in their immoralities. Quando esses jovens não se unem aos seus amigos em imoralidade. And yet we have chosen to follow one who was crucified. Mas ainda assim nós escolhemos seguir aquele que foi crucificado. This requires our whole life.
Isso é requerido de nós durante toda a nossa vida. 1 John 3:16 says, Se você olhar aquilo que 1 João 3,16 fala, "This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers." nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. So our congregation should present united and typical pictures Então, as nossas congregações devem apresentar uma figura de união, of willing self-sacrifice for others de querer se dar por outras pessoas. if we are to follow Jesus who was killed. Se nós quisermos seguir a esse Jesus que foi morto. Okay, a second point we should notice, Segundo ponto que nós temos que tratar, there was more to it than simply a court-ordered death. havia mais do que simplesmente uma ordem de morte. There was a purpose for Jesus' death. Existe um propósito para a morte de Jesus. And this is the second point that we have to be clear on if we're going to understand the gospel. E esse é o nosso segundo ponto se nós quisermos entender o evangelho de forma clara. Jesus died for our sins. Jesus morreu pelos nossos pecados. Now, that Jesus died is not disputed, Sobre Jesus ter morrido, isso não há disputa. but why he was killed is. Mas por que ele morreu, isso sim. Some people say Jesus is a great example of selfless love. Alguns falam que Jesus é um grande exemplo de amor. They portray his death as an example of such love. Eles colocam essa imagem da morte de Jesus como alguém que amou. And yet, how was Jesus' death loving if he were not a substitute for sinners? Agora, como é que a morte de Jesus pode ser uma morte amorosa se ele não substitui, ele não pode ser esse substituto por pecadores? The theologian of 100 years ago, James Denney, had a good illustration for this. O teólogo James Denney, de mais ou menos 100 anos atrás, tem um bom exemplo sobre isso. He said, imagine a man sitting on the end of a pier. Imagine um homem sentado no final ali de um pier. Imagine him falling off into dangerous waters. Imagine que ele caiu ali em águas que são perigosas. And the second man comes along E aí vem um segundo and he homem jumps in the water to save the first man. e pula para salvar esse primeiro homem. And he saves him, E ele salva, but he perishes in the rescue. mas ele morre ao salvá-lo. This is surely an example of heroic, selfless love. Isso é sim um exemplo de uma morte selfless, altruísta. Obrigado. The second man's sacrifice O segundo homem, esse segundo homem se sacrifica, accomplishes the saving of the first man who was in peril. faz com que esse primeiro homem que estava em perigo seja salvo. But friends, the way many people today disconnect Christ's death from any kind of saving substitution, Mas enquanto muitos desconectam a morte de Jesus com a substituição, it's kind of like left hanging there with no purpose. é como se Jesus estivesse lá na cruz por nenhum motivo. We all know Christ's death is supposed to be about love, Nós todos sabemos que a morte de Cristo diz respeito ao amor, but the bad theology of too many churches mas a péssima teologia em muitas igrejas have left them unable to say how his death shows love. faz com que essas pessoas não entendam como a morte de Jesus mostra esse amor. It's no better than to go back to that illustration James Denney gives. Não é muito melhor do que voltar para essa ilustração que o John Denney nos apresentou, Of a man who's sitting on the end of the pier fishing, desse homem ali no final desse pier pescando, and then a second man runs down the pier e aí esse segundo homem corre ali pelo and he pier, exclaims, "I love you." e aí ele grita, eu te And to amo. show you how much I love you, I'm going to jump off this pier now and drown. E para provar que eu te amo, eu vou pular desse pier aqui e vou me afogar. But the first man's in no peril.
Mas o primeiro homem não está em perigo. So what does that sacrifice accomplish? Então, o que esse sacrifício ele significa? No one needs saving. Ninguém precisa ser salvo ali nessa cena. What kind of example is it? Que tipo de exemplo é esse? In that kind of bad theology, E é esse tipo de má teologia the sacrifice of Christ do sacrifício de Cristo is reduced to a purposeless suicide. que reduz tudo o que aconteceu na cruz a um suicídio sem propósito. It affects no salvation. Não causa nenhuma salvação. But what our verse here, Romans 4:25, tells us Mas o que o nosso versículo em Romanos 4:25 fala is that Jesus was delivered up to die. é que Jesus foi entregue para morrer, He was sacrificed ele foi sacrificado on account of our trespasses. por causa das nossas transgressões. So those false steps we've made in life, Então, esses passos em falso que nós damos na vida, those offenses that we have committed against God and against others, essas ofensas que nós cometemos a Deus e contra outras pessoas, it is because of those é por causa disso that Jesus was handed over to die. que Jesus foi entregue para morrer. He was given over to die Ele foi entregue para morrer, in order to pay God's penalty against us for our sins, para pagar a ira de Deus sobre nós por causa dos nossos for the pecados, evil we have done. por causa do mal que nós cometemos. His death then was a substitutionary death. A sua morte, então, é uma morte substitutiva. He was put to death, Ele foi morto, he was killed. foi morto, Sorry, English Yeah. accent, I'm sorry. foi posto à morte, foi morto, As Paul says here, for our sins. como Paulo fala aqui, por causa dos nossos pecados. This was predicted in the Old Testament. Isso foi predito no Antigo Testamento. You go back to the great prophet Isaiah, Se você voltar ali, o grande profeta Isaías, Isaiah 53, verse 5. Isaías 53, versículo 5. He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. Mas Isaiah ele foi 53:5. traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. John the Baptist pointed to Jesus and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." E João Batista, que fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Or Paul later in Romans Ou Paulo, mais para frente em Romanos, refers to he who did not spare his own son, que fala, aquele que não poupou o seu próprio filho, but gave him up for us all. mas que o entregou por nós. To the Corinthians, Paul wrote Aos Coríntios, Paulo escreveu in 2 Corinthians 5:21, em 2 Coríntios 5:21, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. To the Galatians, Paul wrote in Galatians 3:13, Aos Gálatas, quando ele escreve no capítulo 3, versículo 13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who's hung on a tree. como ele fala em Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. And Peter wrote in 1 Peter 3:18, E Pedro que escreveu em 1 Pedro 3:18, Christ died for sins once. pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Whose sins? Os pecados de quem? Peter says the righteous for the unrighteous. Pedro continua, o justo pelos injustos. Our sins. Os nossos To pecados, bring you to God. para conduzir-vos a Deus. Or as John writes in 1 John 2:2,
Ou como o apóstolo João escreve em 1 João 2:2, He is the atoning sacrifice for our sins. ele é a propiciação pelos nossos pecados. Now, friends, I don't know what your churches are like here in Londrinas, Amigos, eu não sei como a sua igreja se parece aqui em Londrina, but in Washington, D.C., mas lá em on Washington, Capitol Hill, no Capitólio, we have beautiful old buildings nós temos prédios antigos muito built bonitos, in the 19th century, construídos no século XIX, all of them to preach this message. todos construídos para pregar essa mensagem. Methodist, Episcopalian, Baptist, Presbyterian, they're all built to preach this message. Metodistas, episcopais, presbiterianos, batistas, todos para pregar essa mensagem. And if you were to go to those buildings this coming Sunday, Se você for no próximo domingo a esses prédios, almost none of them preach this message. quase nenhum deles prega essa mensagem. Most of them deny this message. A maioria deles nega essa mensagem. But this is clearly the message that Jesus Christ himself taught. Mas isso é claramente a mensagem que o próprio Jesus ensinou. The Son of Man comes not to be served, but to serve O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir and lay down his life e entregar a sua vida as a ransom for sins. como pecado, pelo pecado de muitos. Jesus was delivered over for a purpose, Jesus foi entregue com for um our propósito salvation. para a nossa salvação. Jesus is our substitute. Jesus é o nosso He substituto. was substituted for us. Ele foi o nosso substituto. Again, go back to the ancient prophecies of Isaiah. De novo, volte-se para o grande profeta Isaías. Go back to chapter 53 and read verses 6 and 12. Isaías 53, do 6 ao 12. From 6 to 12? No, just 6 and 12. Ah, ó. Versículo 6 e versículo 12 de Isaías 53. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e como os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. My friend, do you think you have any sins? Meus amigos, você pensa que você tem muitos pecados? Do you think you've done anything wrong? Você acha que você fez alguma coisa de errado? Anything that a good God would condemn? Alguma coisa que um bom Deus condenaria? If so, what will you do about your sins? Se sim, o que você faria a respeito dos seus pecados? Jesus Christ has come to be your Savior. Jesus veio para ser o seu Salvador. If you will only turn from your sin and trust in Him. Se você se arrepender dos seus pecados e confiar nele. I think of my own dear congregation in Washington, D.C. Eu penso na minha querida congregação lá em Washington. We are all those for whom Christ has died. Nós somos aqueles por quem Cristo morreu. Whether we are Americans or Chinese, Sendo nós americanos ou chineses, whether we're Indian or Caucasian, indianos ou caucasianos, whether we're Democrats or Republicans, se nós somos de direita ou de esquerda, whether we're in our 20s or in our 60s, se a gente está nos nossos 20 e poucos anos ou whether nos we are nossos men 60 anos, or women, sejamos nós homens ou mulheres, married or single, casados ou solteiros, college students or parents, na universidade ou já pais de alguns filhos, lower class or upper class, se nós somos de uma classe mais baixa ou de uma classe mais abastada, with a lot of education or none, com muita educação ou pouca instrução, all the ways that demographers try to divide us. todas as maneiras que os demográficos tentam nos dividir, We all know that Christ died for all of our sin. nós sabemos que Cristo morreu por todos os nossos This pecados. is the group that we are most fundamentally part of. Esse é o grupo que nós somos parte de forma mais fundamental. Marxism always tries to divide people according to what their
current occupation is. O marxismo, ele tenta dividir as pessoas pela sua ocupação, Their current social status. o seu status social do momento. Christianity says O cristianismo diz that the most fundamental division que a divisão mais fundamental is between those who know Christ são aqueles que conhecem de and fato his a Cristo forgiveness e o seu perdão, and those who do not. e aqueles que não conhecem. Friends, those who know Christ, we know that he has been made a substitute for our sins. Aqueles que conhecem a Cristo sabem que Ele foi o substituto pelos nossos That draws pecados. us together Isso nos une more powerfully than even language can separate us. mais poderosamente do que uma língua pode nos separar. We know that this is the fundamental truth about us. Nós sabemos que essa é a verdade fundamental a nosso respeito. Friend, do you feel there's something else you need to do to gain God's favor? Meu amigo, você pensa que existe algo que você possa fazer para ganhar o favor de Deus? There isn't. Não existe nada. There is not. Não existe nada que você The possa thing that there fazer. is to take away from what Christ has done in sacrificing himself. A única coisa que você pode fazer é absorver aquilo que Cristo fez na cruz por você. We don't gather in our churches on Sundays so that God will save us, Nós não nos reunimos nas nossas igrejas aos domingos para que Deus nos salve, but because God has saved us in Christ, mas porque Ele nos salvou em Cristo, we gather to sing his praises. nós nos reunimos para cantar louvores a Ele. We gather to hear his word read and taught. Nós nos reunimos para ouvir a Sua palavra pregada e ensinada. We gather to pray in Jesus' name. Nós nos reunimos para orar em nome de Jesus. We love to hear the great truths of the gospel sung again and again. Nós amamos ouvir as grandes verdades do Evangelho sendo cantadas de novo e de That novo. we stand forgiven at the cross. Que nós estamos perdoados diante da cruz. Now, some people misunderstand this. Algumas pessoas não entendem isso. They think that it is the loving Son who saves us Eles pensam que o Filho amoroso que nos salvou, against the reluctance of some kind of stern heavenly Father. em contrapartida de um Deus que é maldoso. And honestly, with no offense to our Roman Catholic friends here tonight, Sem ofender nenhum católico que esteja talvez aqui I think presente, the Roman Catholic Church has unwittingly encouraged this. eu sinceramente penso que a Igreja Católica, ela encoraja isso. And that's why Mary begins to take the prominent place she takes Por isso que Maria começa a tomar o lugar proeminente que ela toma, as a mediatrix. como uma mediadora. But friends, look at our verse again, Romans 4:25. Mas olhe de novo para Romanos 4, And this is the 25. third simple truth we see here that's part of the gospel. E essa é a quarta parte aqui que nós... a terceira parte que nós vemos aqui fundamental do Evangelho. It is God who has delivered Jesus up to die. Foi Deus quem entregou Jesus para morrer. We know that Jesus willingly laid down his life. A gente sabe que Jesus se entregou, ele entregou a sua vida. He chose to do what? His Father's will. Ele escolheu fazer a vontade de seu Pai. John 3:16 says, 1 John 3:16 says, Jesus Christ laid down his life for us. 1 João 3,16 fala que ele entregou a sua vida por nós, e deu a sua vida por nós. And in John 10:18, E em João 10,18, Jesus said expressly, Jesus disse de forma bem... no one takes my life from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. John 10:18. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. In our verse, Romans 4:25, No nosso versículo de Romanos 4:25, the passive tense of delivered up é essa parte aqui do tempo passado dele ter sido entregue, indicates that it's God's action. indica que isso é uma ação do Pai. We read here in Romans 4:25, he was delivered over to death. Que em português nós lemos o qual foi entregue.
Isso é no passado. If you go back a chapter to Romans 3:25, Se você voltar para o capítulo 3:25, we see that God presented Christ Jesus as a sacrifice of atonement. nós vemos que Deus apresentou a Jesus como propiciação. It was God who handed Jesus over. Foi Deus que entregou Jesus. Paul even uses the same verb here as he uses in Romans 8:32. Ele ainda usa o mesmo verbo que ele vai usar no capítulo 8, versículo 32. Where we read that God gave his own son up for us all. Onde ele fala que Deus o entregou por nós. So the idea that God delivered up the Messiah to die Então essa concepção de Deus entregar o Messias para morrer echoes what we read in Isaiah's prophecy. é aquilo que nós lemos na profecia de Isaías. Isaiah 53:6. Isaías 53:6. The Lord has laid on him the O Sen- iniquity of us all. O Senhor depositou nele a nossa iniquidade. So if you know the story of the crucifixion in the Gospels, Então você conhece a história da crucificação a Of partir course. dos evangelhos. of course there are angry crowds É óbvio que existia uma multidão ali que estava calling for Jesus' enfurecida, death. clamando pela morte de Jesus. But behind those crowds Mas por trás dessa multidão lay the plan and purpose of God. estava o plano, o propósito de Deus. This is undeniably what the first Christians preached. Isso é inegável que os primeiros cristãos pregavam isso. I mean, think of Peter. Por exemplo, pensa em Pedro. Peter, who was himself partly personally responsible for the death of Jesus. Pedro que era parcialmente responsável pela morte de Jesus. Peter denied even knowing him in the hour of his trial. Pedro, quando Jesus estava sendo julgado, nega ao próprio Jesus. But Peter preached and prayed this great truth of responsible human action. Mas é Pedro que prega essa verdade fundamental, But with God also somehow sovereignly overruling for his own purposes. a respeito de Deus governar soberanamente e agir pelo seu próprio propósito na morte de Cristo. Listen to these sentences in Peter's preaching. Ouça com atenção a respeito dessa pregação de Pedro. Acts 2:23. Atos 2:23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. And soon after this he prays over in Acts chapter 4. E logo após, em Atos capítulo I'm going 4, to read verses 27 and 28. os versículos 27 e 28, Pedro diz o seguinte: porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. So how could God be both the good one who saves us Então, como é que Deus pode ser tanto bom em nos salvar and the good one who judges what is wrong? e bom o suficiente para julgar aquilo que está errado? Friends, this is the answer. Aqui está a resposta. Again, if you're here and you're not a Christian, understand this is the very core of Christianity. De novo, se você está aqui e você não é um cristão, esse é o núcleo This do is the cristianismo. news that is really, really good. Essa é a real boa notícia. You are not good. Você não é bom. You are bad. Você é mau. You are so bad, God should judge you forever. Você é tão mau que Deus deve condenar você para sempre. And I know that not because I know you personally, E eu não estou falando de você especificamente, but porque eu não because sou, I know what the Bible says about all of us. mas porque eu sei aquilo que a Bíblia fala a We have nosso all respeito. lived so as to deserve God's judgment. Todos nós vivemos merecendo o juízo de Deus. And yet here's the amazing thing. E aqui é a coisa maravilhosa. The one person who ever lived not like that, E a pessoa que viveu não dessa forma, a única, not badly, não foi uma pessoa but lived má, well,
mas viveu de forma trusting His correta, Heavenly Father, confiando no seu Pai loving Him with Celeste, all of His heart, mind, soul, and strength, amando ao seu Pai de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua Jesus força, Christ, de todo o seu entendimento, Jesus Cristo, He was delivered over by God specifically as a sacrifice in substitution ele foi entregue pelo seu próprio Pai em substituição of all of us who would turn from our sins and trust in Him. por todos nós que nos arrependemos e confiamos nele como Salvador. Oh, friends, don't miss this message. Meus amigos, não perca essa mensagem de vista. Understand that God is both good and just Entenda que Deus é tanto bom quanto justo and merciful. e misericordioso. According to the Bible, De acordo com a Escritura, God the Father, Son, and Holy Spirit are The- all involved in planning and bringing to pass our salvation. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito estão todos nesse plano para trazer a nós a sua salvação. And what is our response to be? E qual deve ser a nossa resposta a tudo isso? To trust Him, Confiar nele. to trust Him entirely, Confiar nele de forma plena. to trust Him whatever the circumstances are in our lives. Confiar nele independente das circunstâncias que estamos passando. As fully as the Son trusted the Father in the Garden of Gethsemane Assim como o filho confiou plenamente no seu pai no jardim de and said, Getsemane "Not my will, but yours be done." e falou: não seja a minha vontade feita, mas sim a tua. And Jesus was right to do that. E Jesus foi correto ao fazer isso. You, my friend, Você, meu amigo, cannot think up a time so dark não consegue imaginar um momento tão difícil na sua vida that God should not be trusted through it. que ele não pode ser digno da sua confiança. This is why in our local churches, É por isso que nas nossas igrejas locais every Sunday we sing songs praising God, nós devemos cantar músicas que louvam a Deus, even if we've lost a family member mesmo se nós tenhamos perdido um membro da nossa or a família, job ou talvez or um emprego, some friendship ou talvez alguma amizade, or had some kind of terrible trial in our lives. ou alguma coisa terrível acontecendo nas nossas vidas. Because we gather knowing that it was God who planned salvation Porque nós nos reunimos sabendo que foi Ele que planejou a salvação and God who saves us in Christ. e foi Ele que nos salvou em Cristo. But Jesus' death is not all that we read of in this verse 25. Mas a morte de Jesus não é a única coisa que nós lemos nesse versículo 25 de Romanos We 4. also hear in this little verse, Nós também vemos nesse pequeno versículo. there's a lot in this verse. Tem muito nesse versículo. Number 4, Número 4. Jesus was raised to life. Jesus foi ressuscitado. Look à again vida. at our verse. Olhe de novo para o nosso He versículo. was delivered over to death for our sins and raised to life for our justification. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. And again, this passive tense, raised to life, De novo. lets us know that it's God's action. Note o tempo passado aqui. Ele ressuscitou. It's God who raised Jesus from the dead. Foi Deus que o ressuscitou dos mortos. We know that God is almighty, Nós sabemos que Deus é todo-poderoso. and giving life is the good thing that He did there. Dar a vida, conceder a vida foi algo positivo que ele Jesus fez. Ali. predicted His resurrection many times. Jesus predisse a sua morte muitas vezes, a sua ressurreição muitas In vezes. John 2:19, Em João 2, versículo 19, we read Him saying, "Destroy this temple, and I will raise it again in 3 days." The temple He had spoken of was His body. Jesus falou: destruí esse santuário e eu em 3 dias o reconstruirei. Jesus estava falando, obviamente, do seu corpo. And friends, it's this resurrection that sets Jesus apart. E é a ressurreição que faz de Jesus alguém único. Buddha doesn't claim any resurrection. Buda não diz que ele ressuscitou. Confucians don't understand Confucius to have been resurrected. Aqueles que seguem Confúcio não pensam que ele ressuscitou. Socrates' greatness was in his heroic taking of the hemlock, his just dying, not rising again. A grandeza de Sócrates não está em nenhuma outra coisa a não ser a maneira com que ele morreu, não que ele ressuscitou. Muhammad's greatness was in his being a prophet and then dying and his followers conquering.
E a grandeza de Maomé, por exemplo, está no fato dele ser profeta e aquilo que ele conquistou e que ele morreu para que os seus seguidores o sigam. Indeed, Muslims can even go to the place in Medina where Muhammad's body lies buried. E os muçulmanos podem ir até Medina, onde o corpo de Maomé está enterrado. In a tomb in a mosque in Medina, Saudi Arabia. E numa mesquita lá na Arábia Saudita, em Medina. But it's not that way with Jesus. Mas não é assim com Jesus. Friends, I used to be an agnostic, Eu era um agnóstico. someone who wasn't sure whether or not there was a God. É alguém que não tem muita certeza se existe um Deus. And this is the point that changed me forever. Esse é o ponto que mudou a minha vida para sempre. Coming to understand that God had raised Jesus from the dead. É o fato de que Deus fez Jesus ressuscitar dos mortos. How else can we explain all the facts that are before us? Como é que a gente pode explicar todos os fatos que estão diante de nós? Why did the chief priests pay off the guards at Jesus' tomb? Can you say that again? Why did the chief priests give money to silence the guards at Jesus' tomb? Because they didn't want to say what happened. Por que os fariseus deram dinheiro para os guardas para eles não falarem nada a respeito da tumba de Jesus? Why did so many people claim to have seen Jesus alive 40 days after his public crucifixion? Por que tantas pessoas disseram que viram Jesus após a sua crucificação? And then they don't claim to keep seeing him. E aí essas pessoas não falam que elas continuaram vendo Like a vision Jesus, of Our Lady at Guadalupe. como a visão da senhora lá de Guadalupe. Now those claims all stop after 40 days. Essas afirmações pararam depois de 40 dias. It's like he's resurrected for real. Ele ressuscitou de He's fato. there for 40 days. Ele estava lá por And 40 then he dias. ascends to heaven. E aí ele sobe Those aos claims céus. stop. E essas afirmações People param. don't keep making those claims Essas pessoas não continuam fazendo essas because that afirmações. didn't continue to happen. Porque isso não continua acontecendo. If Jesus was not raised, what accounts for the transformation of the disciples? Se Jesus não ressuscitou, como isso ia transformar a vida dos How do you discípulos? explain Peter's change? Como é que você explica a mudança de Pedro? Something happened to him. Alguma coisa aconteceu com From Pedro. dashed hopes De esperanças vazias and denying he even knew Jesus e negar que ele até de fato conhecia o próprio to Jesus, death-defying faith, a uma fé que o levou à morte, where he's hauled in before the authorities and told to stop. onde ele estava diante das autoridades e falou: pare, And he says, I must obey God rather than man. eu preciso obedecer a Deus do que obedecer aos Why homens. is it that the early people writing in opposition to Christianity Por que as pessoas ali no começo, nos primeiros séculos, escrevendo em oposição ao cristianismo, never attacked the historicity of the resurrection? nunca atacaram a historicidade da ressurreição? That would be such an obvious point to go for, Seria um ponto muito óbvio para destruir isso, unless everybody knew it was true. a menos que eles soubessem que And isso the é only verdade. thing at stake is what did it mean? E a única coisa que sobrou é aquilo que significa. My Christian brothers and sisters, don't forget all this. Meus queridos irmãos, não se esqueçam disso. Your job doesn't ultimately define you. O seu trabalho não define quem você é. The resurrection of Jesus Christ is the fundamental fact in the life of the Christian. A ressurreição é o fato fundamental na vida do cristão. This is the most fundamental thing in our lives. Isso é a coisa mais fundamental que você pode ter na sua vida. And it's only because of this resurrection of Jesus that there is this unstoppable joy in Christianity. E é somente pela ressurreição de Jesus que nós temos essa alegria imparável. So, what is the attention of many people to this verse, or what draws the attention of many people to this verse, even to those familiar with the Bible, is the last phrase in E aqui- Romans 4:25. E aquilo que atrai tanta atenção daqueles que conhecem a Cristo para esse versículo é a última parte desse versículo 25. Jesus was raised for our justification. Jesus ressuscitou por causa da nossa So, look again at the justificação. verse. Olha de novo aí para o versículo. He was delivered over to death for our sins and raised to life for our justification. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. In the Gospels, Jesus repeatedly predicted that he would be raised to life. Nos evangelhos, Jesus frequentemente disse que ele seria ressurreto.
Paul, under the inspiration of the Holy Spirit, Paulo, debaixo da inspiração do Espírito gives Santo, us more clarity on why. dá um pouco mais de clareza do porquê. And he especially does that here. E ele faz isso aqui. He was delivered over to death for our sins and raised to life for our justification. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Back in my church in Washington, Lá na minha igreja, lá em Washington, I'm spending all year preaching through Romans chapter 4. You did? I am right now. I'm in the Eu middle of estou pregando durante todo esse ano em Romanos capítulo it. It's 4. such a great chapter. É um capítulo fantástico. Such an important chapter to explain how you and I can be forgiven. É um capítulo muito importante para explicar como você e eu podemos ser perdoados. And the main argument Paul makes in Romans chapter 4 is the faith of Abraham. E o argumento específico que ele faz no capítulo 4 é a respeito da fé de Abraão. And he praises Abraham E ele exalta for Abraão believing God. por crer em Deus. He says back in verse 17, who gives life to the dead. E ele fala por... Verse 17? Romans 4:17. Aquele que vivifica os mortos. Yeah, it's probably a reference to the time when God called him to sacrifice Isaac. Provavelmente isso aqui é uma referência àquele momento onde Abraão estava prestes a sacrificar Isaac. Or maybe it was even the initial promise of descendants to an old couple that thought they were childless. Ou talvez naquela promessa inicial, quando eles não tinham filhos e foi prometido um filho. God gives life to the dead. Deus dá vida aos mortos. We know that it is God who justifies. Nós sabemos que é Deus que justifica. So if you look at our verse, Então, se você voltar para o nosso versículo, he was delivered over to death for our sins. ele foi entregue por causa das nossas transgressões. God was accomplishing his purposes through the death of Christ. Deus estava cumprindo as suas promessas, os seus propósitos através da morte de Cristo. And the resurrection is completing God's purposes in the crucifixion. E a ressurreição está completando esses propósitos na sua ressurreição. In that sense, the resurrection is for our justification. Então, nesse sentido, a ressurreição é para a nossa Because what justificação. if Jesus wasn't raised from the dead? Porque e se Jesus não tivesse ressuscitado dos What if mortos? he remained dead? E se ele tivesse ficado lá morto? What atonement? Que justificação Well, no, then I'm haveria? going to say that. I'm sorry. That's all right. That's interesting. Yes. So is there not a Portuguese word for No, it? it is. I forgot. Atonement? Anybody? Expiação. Yes, thank Okay. you. Expiation. Yes. Propitiation is better. Yeah, But anyway, okay. Propiciação. Yes. All right. All right. So if Jesus remained dead, Se Jesus tivesse permanecido what morto, propitiation would there be? que propiciação haveria? What justification would there have Que been? justificação There wouldn't have haveria? been any. Não haveria nenhuma. That's why Paul can say here, he was raised for our justification. É por isso que Paulo fala que ele ressuscitou por causa da nossa justificação. The resurrection was God's public vindication of Christ. A ressurreição foi a vindicação do próprio Deus por Cristo And of his claims. e daquilo que Jesus afirmou. It was God's public acceptance of his sacrifice. Foi a aceitação pública de Deus do sacrifício de Jesus. That's why it's the basis of our faith in Christ. Essas são as bases da nossa fé em Cristo. Paul said in 1 Corinthians 15:19 Paulo falou lá em 1 Coríntios 15:19 that without Christ's resurrection, que sem a ressurreição de Cristo, Christian faith is pitiable. a Is to be fé pitied. cristã é pífia, It's ineffective. ela é ineficaz. Justification is what God has given us in Christ. Justificação é aquilo que Deus nos deu em Cristo. A judicial pardon for all of our sins. Perdão judicial por todos os nossos pecados. And Paul is saying here in verse 25, that's what we see in Christ's resurrection. E Paulo fala aqui no nosso versículo de Romanos 4:25, é isso que ele nos deu na ressurreição de Cristo. Once the wrath of God against the sins of his people had been exhausted, E uma vez que a ira de Deus foi completa, it was certain then that Christ would ascend back to the heavenly fellowship with his Father. Can you say that again, please?
Once the wrath of God against the sins of his people had been exhausted Uma vez que a ira de Deus ela foi extirpada on Christ on the cross, em Cristo na cruz, it was certain that Christ would ascend back to his heavenly Father, é certo que Jesus voltaria para o seu Pai no céu, that he would be raised from the dead. que ele ressuscitaria dos mortos. To remain in the state of death Ficar ali naquele estado de morte would have been to remain under God's penalty for our sins seria ficar debaixo da ira de Deus pelos nossos and pecados. would leave us unjustified. Nos deixaria não justificados. But Jesus was raised because God's wrath on him was exhausted. Mas ele ressuscitou porque a ira de Deus foi paga. He was raised for our justification. Ele foi ressuscitado para a nossa justificação. Amen. Amém. Well, friends, you get the basic idea we're saying here. Eu acho que você entendeu o básico daquilo que nós estamos tentando tratar aqui. These 5 simple things. Essas 5 coisas bem simples. Jesus was killed. Jesus foi morto. Jesus died for our sins. Jesus morreu pelos nossos pecados. It is God that delivered Jesus up to die. Foi Deus que entregou Jesus para morrer. Jesus was raised to life, Jesus foi ressurreto and he was raised for our justification. e ele foi ressuscitado para a nossa justificação. Friends, this is good news. Meus amigos, isso são boas notícias. This message is the most important thing about your church. Meus amigos, essa é a mensagem mais importante a respeito da sua igreja. I don't care if everything else I say in these next few messages over today and tomorrow, your church does. Eu não me importo se aquilo que a gente vai tratar nas próximas mensagens a sua igreja faz também. If it doesn't understand, believe, and teach this, Se a sua igreja não entende, não crê e não ensina isso aqui, it's not really a church at all. ela não é uma igreja verdadeira. And friend, if you don't understand and believe this, Se você não entende, não crê nisso, you're not a Christian. você não é um cristão. This is what it means to be a follower of Jesus Christ. Isso é o que significa seguir a Jesus. To be forgiven of our sins, Ser perdoado dos seus pecados. to be justified. Ser justificado. This is more important than anything else I'm going to say. Isso é mais importante do que todas as outras palestras que eu vou So falar. if you're feeling a little tired, Então, se você está cansado, you can go home after this talk. você pode ir embora depois dessa palestra. Just make sure you understand this. Tenha certeza de que você entendeu isso. Romans 4:25. Romanos 4:25. This is the most important thing I'll say all weekend. Essa é a coisa mais importante que eu vou falar neste final de semana. The gospel is the most important thing about our churches O evangelho é a coisa mais importante and na about nossa our own igreja lives. e também na nossa própria vida. Let's pray together. Vamos orar. Lord God, we thank you for giving us the Lord Jesus Christ. Senhor, nós te agradecemos por entregar Jesus Cristo. We thank you for giving him over to death. Nós te agradecemos por ter entregue a Cristo à morte. We thank you for raising him to new life. Nós te agradecemos por tê-lo ressuscitado. We thank you for justifying us through his resurrection. Te agradecemos porque o Senhor nos justificou através da ressurreição de Cristo. Lord, we pray that every person here tonight would confess with their mouth Nós oramos a que todas as pessoas aqui that confessem Jesus com a is sua boca Lord. que Jesus é Senhor and believe in their hearts e creiam em seu coração that you have raised him from the dead, que o Senhor ressuscitou a Cristo and dos so be mortos saved. e assim sejam salvos. Make our churches clear on this great hope. Que as nossas igrejas sejam claras a essa grande esperança. Pray, Lord, this would be the very center of our message and our lives together. Que isso seja o centro das nossas vidas para sempre. We ask in Jesus' name. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amen. Amém.